O mais importante a respeito da raiz é você saber como ela funciona em termos de absorção de água e sais minerais. Essa absorção, ela acontece exatamente lá na zona pilífera da raiz, e eu estou representando a zona pilífera em corte, né? Peguei a raiz, cortei ela exatamente no sentido transversal, ou seja, no sentido da largura. E tá aí, moçada, a representação de como ela funciona. Nós vamos ter a epiderme, né, moçada, apresentando pelos absorventes, os pelos para aumentar a superfície de absorção. Imediatamente abaixo da epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, sendo que o parênquima se diferencia num tecido exclusivamente encontrado na raiz, chamado pelo nome de endoderme, sendo que a endoderme é o principal responsável pela absorção. Gente, da endoderme para dentro, nós vamos ter uma região chamada de medula da raiz. Nessa medula da raiz, nós vamos ter floema, nós vamos ter xilema, nós vamos ter vários componentes. Em cada planta, essa medula é diferente, tanto é que não me interessa aqui agora detalhar como é que funciona a medula. Fato é que você tem que saber é que na medula nós temos o xilema, e se o papel da raiz é absorver água e sais minerais, água e sais minerais são transportados pela seiva bruta do xilema. Então é aqui que isso vai acontecer. Como é que funciona o mecanismo de absorção? Ora, ele se baseia principalmente na ação da endoderme. Endoderme, moçada, ela apresenta uma bomba de sais. Olha que quando eu estou falando em bomba de sais, estamos falando, moçada, em transporte ativo de sais. Essa bomba de sais vai então promover transporte ativo de sais minerais para o xilema. No que promove transporte ativo de sais para o xilema, ou seja, nós vamos jogando sais minerais no xilema, nós vamos jogando sais minerais no xilema, e mais sais minerais, e mais sais minerais. O resultado é que você vai ficar cheio de sais minerais, e o resultado então é que o xilema ele fica hipertônico. Daí, nessa brincadeira, o xilema cheio de sais acaba ficando hipertônico, e pessoas, a boa e velha osmose, né? A osmose e o transporte de água espontâneo do meio hipo para o meio hiper. Se o xilema com sais minerais fica hipertônico, ele então acaba atraindo água por osmose. Uma vez que ele atrai água por osmose, o nome disso é absorção. Pronto, moçada, tá aqui então como é que funciona a absorção de água. Tá aqui então qual é o papel da endoderme. Então a endoderme é o principal tecido relacionado com a absorção, no sentido de que é ele quem promove o processo de absorção. Então ele vai ter a bomba de sais, vai transportar ativamente sais para o xilema, joga os sais, ao ponto que o xilema, cheio de sais, fica hipertônico, e se ele fica hipertônico, ora, moçada, o meio externo está hipotônico, a água, através de mecanismos de osmose, vai do meio hipo, fora da planta, para o meio hiper, xilema, exatamente o mecanismo de absorção de água e sais minerais. Sendo pessoas que isso aqui é o que acontece para você poder absorver água e sais, percebam bem que o xilema tem que estar hipertônico em relação ao meio de fora da planta. Existe um fenômeno extremamente importante para a gente discutir, conhecido com o nome de seca fisiológica. Gente, seca fisiológica é uma situação onde existe água, mas por algum motivo não dá para a planta absorver água. A impossibilidade de absorção de água, a impossibilidade de você absorver água, mesmo havendo água, mesmo existindo água no meio. Pô, Landim, como assim? Tem água e não dá para absorver água? Impossibilidade de absorver água,
mesmo existindo água no ambiente, como é que pode acontecer essa situação? Gente, eu coloco 3 casos relacionados com seca fisiológica, onde você tem água, mas a água por algum motivo não pode ser absorvida. Número 1, excesso de sais no solo. Quando, moçada, você tem excesso de sais no solo, qual vai ser o problema? O problema, moçada, exatamente, é que se você tem excesso de sais no solo, o solo fica hipertônico em relação ao xilema, ou seja, normalmente é o xilema que tem que estar hipertônico, mas se você tem lá muitos sais no solo, o solo fica hipertônico em relação ao xilema, e se o solo fica hipertônico em relação ao xilema, ao invés do xilema ganhar, o xilema perde água por osmose. E o resultado é que a planta, ela desidrata. Então, toda vez que eu tenho sais demais, solo hipertônico, xilema hipotônico, xilema perde água por osmose, não apenas a planta não absorve, como a planta, ela desidrata. Ou seja, pior, né? Não apenas ela não absorve, como a planta perde água, a planta acaba por desidratar nessas situações. Ô Landim, exemplos de situação onde você tem lá excesso de sais no solo. Gente, com os fenômenos relacionados ao aquecimento global e o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos, o cara vai causar uma série de problemas, e um deles vai lascar com a agricultura. Porque uma vez que a água do mar acaba invadindo a terra e cobrindo, por exemplo, as plantações, a água do mar tem sal pra caramba. No que a água do mar tem sal pra caramba, você vai acabar desidratando as plantas por osmose, elas morrem. Por que eu não posso usar a água do mar para poder irrigar uma plantação? Porque tem sal demais, caramba, vai acabar promovendo, né, seca fisiológica. Então, é o caso, por exemplo, de salinização dos ambientes. Pode ser, nesse caso, devido à invasão do mar em relação a ambientes terrestres. Pode ser, por exemplo, moçada, devido à seca, né? À medida que você tem lá água, mais sal, mesmo em água doce, tem pouco sal, mas tem um pouquinho de sal. Se você vai lá e evapora, a água vai embora. No que você tem lá na seca, evapora, a água vai embora, o sal vai acabar se concentrando. É por isso que, por exemplo, em casos de seca, né, desertificação, que tem acontecido muito, gente, aqui em algumas regiões da Caatinga, estou falando aqui da minha realidade nordeste, o que acontece é que a água evapora, o sal fica. Então acaba aumentando a concentração, salinização dos solos nesse caso. Um exemplo clássico, né, é que antigamente, né, quando alguém era, sei lá, condenado por traição ou coisas do gênero, né, não apenas a galera lá confiscava os seus bens, como a galera salgava as suas terras para garantir que nada vai plantar, né, que for plantado, nada vai nascer lá, né? Por que a galera ia lá salgar a terra para poder evitar que plantasse? Porque no que você salga, salinização do solo, seca fisiológica. Pô, vou te sacanear, né, para estragar a tua terra, né, para tu morrer de fome lá, salgar a tua terra. Beleza? Seca fisiológica. Pode ser também devido ao excesso de adubos. Principal dos adubos, NPK, nitratos, fosfatos e potássio. E quando a moçada vai lá e se empolga e coloca adubo demais na plantação, às vezes causa seca fisiológica. Um dos vários problemas que você tem do excesso de adubo. Coloca lá NPK demais, isso aqui são sais. Quando eu falar em sais, não necessariamente é NaCl, não necessariamente é cloreto de sódio, mas, moçada, tem vários tipos de sais. Nitratos, fosfatos e etc. E também podem acabar promovendo seca fisiológica. Exemplo número 2 de seca fisiológica. Excesso de água no solo. Olha que paradoxo. Se tiver água demais no solo, a planta não consegue absorver água. Pera aí, Landim. Como assim? Se tiver água demais no solo, a planta não consegue absorver água? Porque, cara, se tiver água demais no solo, automaticamente você vai ter pouco oxigênio. Novamente eu lembro para vocês que o oxigênio é pouquíssimo solúvel em água. Então, se tem muita água, tem pouco oxigênio. Uma vez que tem pouco oxigênio,
automaticamente não vai haver respiração aeróbica. Lembrem, por favor, que a raiz não faz fotossíntese. Claro que a raiz não faz fotossíntese. A raiz está debaixo do chão. Se a raiz está debaixo do chão, a raiz não pega luz, então ela não pode fazer fotossíntese. Daí como é que a raiz obtém energia? Através de respiração. Só que a respiração precisa de oxigênio. Com pouco oxigênio, não haverá respiração aeróbica, diminui pra caramba a produção de ATP, e daí, Landim, e daí que a endoderme, ela bombeia sais para o transporte ativo. E transporte ativo precisa de ATP. Se diminui a produção de ATP, não haverá transporte ativo. Lá para o xilema, não vai haver a bomba de sais para o xilema, e o resultado é que o xilema não fica hipertônico. Se o xilema não fica hipertônico, automaticamente ele não consegue absorver água. Daí a planta, ela, mesmo tendo água, não consegue absorver água. Segundo exemplo de seca fisiológica, quando tem água demais, né? Água demais implica em pouco oxigênio, não tem respiração aeróbica, diminui a produção de ATP, não há transporte ativo, então não tem a bomba de sais da endoderme para o xilema não fica hipertônico, não absorve água por osmose e, claro, né? A planta pode até morrer por falta de água nessa situação. A planta, ela literalmente morre afogada, né? Usei esse termo com vocês certa vez. Se tem água demais, tem oxigênio de menos, isso implica em asfixia da raiz. Pode ser, inclusive, que a raiz morra afogada. E se a raiz morre, a planta como um todo morre, né? Se a raiz morre, não tem como você absorver água nesse caso. Gente, nós temos ainda uma terceira situação relacionada com seca fisiológica. A gente vai ter seca fisiológica quando a água do solo está congelada. Ora, gente, raiz, ela absorve água líquida, né? Raiz não sabe lamber gelo. Raiz só consegue absorver a água quando ela está líquida. Se a água do solo está congelada, simplesmente não é possível absorção. Então, raiz somente consegue absorver água no estado líquido. Ela, moçada, não consegue absorver água no estado sólido. Ela não consegue absorver água na forma de gelo. Isso aí explica uma situação que é um clássico das questões. Ora, tu pega, por exemplo, aqui no Nordeste, na época de seca, as plantas perdem as folhas. Ora, as plantas perdem as folhas com que objetivo? Para poder reduzir a perda de água por evaporação, por transpiração. Por isso que na época de seca na Caatinga, vamos falar muito sobre isso nas aulas de ecologia, cara, a vegetação não fica sem folhas, né? Então isso aqui é uma adaptação de plantas xerófitas de ambiente seco. Nós vamos dizer que a planta ela é caducifólia ou então decídua. Decíduo quer dizer que cai, quer dizer que as folhas caem na estação seca. Caducifólia, folhas caducas que caem. Então, em plantas caducifólias, na época de seca, em plantas decíduas, na época de seca, as plantas perdem as folhas para reduzir a perda de água por evaporação, por transpiração, um clássico da ecologia. Entretanto, todo mundo já viu, nem que seja em filme, que lá na Europa, lá nos Estados Unidos, na época do inverno, as folhas pedem, as árvores pedem as folhas, né? Na época do outono, começa a esfriar. E no que começa a esfriar, as folhas começam a perder as árvores. No inverno, as folhas não têm árvores. Por que motivo? Cara, pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo que você tem numa planta da Caatinga. Uma planta aqui, no interior do Ceará, passa pelo mesmo problema de uma planta na Europa. Falta de água líquida. Mas assim, né? O problema aqui no Ceará é que não tem água de jeito nenhum.
E o problema na Europa é que não tem água líquida. A água do solo congela, a raiz não consegue absorver água na forma de gelo. Daí, plantas caducifólias, plantas decíduas, na época de seca, aqui na Caatinga, ou de seca fisiológica, floresta temperada lá na Europa, nos Estados Unidos, na época do inverno, cara, elas perdem as folhas com o mesmo objetivo. Perdem as folhas para reduzir as perdas de água por evaporação, por transpiração. Plantas caducifólias, plantas decíduas, exatamente o que acontece em florestas temperadas em Estados Unidos, em Europa, na época do outono, na época do inverno, quando a temperatura ela cai demais. Então, 3 casos de seca fisiológica. Tem água, mas não dá para absorver. Água demais no solo, sais demais no solo. Quando tem sais demais no solo, a raiz perde água por osmose, desidrata. Água demais no solo, a raiz asfixia. E água congelada, água na forma de gelo, porque a raiz não consegue absorver água congelada.